E aí pessoal, 28ª aula do curso Superinfo, vamos continuar o estudo das memórias, agora com os subtipos da memória RAM, né? Vamos lá? Aqui nós temos o seguinte, ó, nós já sabemos que a memória RAM é uma memória elétrica, ou seja, ela não consegue guardar seu conteúdo sem energia elétrica, é uma memória, portanto, volátil, já sabemos disso, e sabemos que essa característica se estende a seus subtipos, a memória DRAM e a memória SRAM, tá? Memória DRAM e memória SRAM, elas diferem entre si de sua fabricação, a forma de sua fabricação e, consequentemente, claro, algumas características como velocidade vão ser bem distintas entre elas. Vamos conhecer agora aqui, eu vou usar uma telinha em branco, a gente vai conhecer a diferença entre as memórias DRAM e SRAM, tá? A memória SRAM é conhecida como RAM estática, tá? RAM estática. E a memória DRAM é conhecida como RAM dinâmica. Se você dissesse assim, João, quer dizer que já dá para saber rapidinho quem é mais rápida que a outra, né? A RAM dinâmica é mais rápida que a RAM estática. Errado, tá? Presta atenção nisso, que essa é a primeira pegadinha que você pode enfrentar. A memória RAM estática, ela é bem mais rápida que a RAM dinâmica, mas bem mais rápida mesmo, da ordem de 5 a 10 vezes mais rápida que a RAM dinâmica, tá? A RAM dinâmica, ela utiliza na sua estrutura componentes conhecidos como capacitores. Então a estrutura de armazenamento de uma RAM dinâmica utiliza componentes discretos conhecidos como capacitores. Capacitores, eles armazenam carga elétrica. Então a função de um capacitor, quem lembra ali do segundo grau, né, da física do segundo grau, os capacitores são componentes eletrônicos que armazenam carga elétrica. São como baterias. Então, capacitores são como pilhas, são como baterias recarregáveis, tá? Um capacitor, ora está armazenando energia, carga elétrica, ora não está. Ele funciona como uma espécie de bateria recarregável, certo? A gente vai focar o nosso estudo agora na DRAM, mas já sabendo que a SRAM é mais rápida, tá? A SRAM é mais rápida, nós vamos focar nosso estudo agora na memória DRAM, vamos lá? Então, memória DRAM novamente, né? Memória DRAM. Capacitores. Memória DRAM. Capacitores são componentes eletrônicos que armazenam carga elétrica, são como pequenas baterias, tá? Eu costumo imaginar uma coisa meio surreal, daqui a pouco eu passo para vocês, mas imagine o seguinte. Um capacitor, quando ele está cheio de carga elétrica, quando ele está totalmente não, mas quando ele tem conteúdo elétrico, quando ele tem carga elétrica, ele está no estado 1. Quando um capacitor não tem carga elétrica, está vazio, ele está no estado 0. Então eu tenho um capacitor aqui que tem carga elétrica, ele está no estado 1, certo? Então note bem uma coisa, um capacitor, ele é uma bateria. Quer dizer, se ele começa tendo carga elétrica, se ele inicia seus trabalhos com carga elétrica, eu não posso garantir que ele vai ficar assim o tempo todo. Quer dizer, um capacitor pode perder carga elétrica, indo perdendo com o tempo. Claro que ele vai perder carga elétrica, por quê? Porque um capacitor, ele é uma bateria, e uma bateria ela armazena carga elétrica por um certo tempo. Então os capacitores que hoje estão cheios, eles vão esvaziar. Eles vão esvaziar, perder carga, e aí? Vai chegar um ponto em que o capacitor vai ficar vazio. Então vai chegar um ponto em que o nosso capacitor vai chegar a 0. O importante é que isso não aconteça. É proibido, vamos dizer, é proibido, não é cogitável, não é concebível que um capacitor que hoje armazena 1, ele de repente se transforme em 0. Não é aceitável esse tipo de coisa, não. Imagina que você está escrevendo lá a palavra casa, num texto qualquer, né? E de repente, porque um dos capacitores que tinha 1 passou a ter 0, a letra C foi de repente trocada no meio do texto por D minúsculo, assim, de uma hora para outra. Isso não é concebível. Não é concebível que um texto que você tinha escrito, ele de repente passe a apresentar um outro caractere qualquer. Isso aconteceria se, por um acaso, um dos capacitores da memória RAM, ele esvaziasse o suficiente para chegar até 0. Então, capacitores armazenam carga elétrica. Isso aqui não pode acontecer, a transformação de um texto em outro. Ela não pode acontecer, tá? Vamos dar uma olhada aqui agora, de novo. Então, a minha ideia surreal de memória DRAM, que você pode imaginar, é o seguinte. Imagine um estacionamento de um shopping
cheio de baldes. Baldes cheios d'água. Alguns baldes cheios d'água, alguns baldes sem água. Mas todos os baldes com um furo no fundo. Então, aqui estão os vários baldes, né? Então, alguns baldes estão cheios de água. Alguns baldes não estão com água. Tá? Então, eu tenho 4 baldes cheios, 2 baldes vazios. Mas todos os baldes com um furo no fundo. Então, os baldes que estão cheios, eles estão vazando. Certo? Os baldes que estão cheios estão vazando. Então, esses baldes que contêm água, eles estão em estado 1. Todos os baldes aqui estão em estado 1. Os baldes que estão vazios estão em estado 0. Uma coisa é certa, nós temos que garantir que os baldes que estão em estado 1 não se transformem em balde 0. Como é que eu faço isso? Passando alguém constantemente, regando, enchendo esses baldes de novo. Então vai ter alguém com a mangueira, preferência uma mangueira daquela Smart Hose, né, que usam na Polishop. É uma mangueira flat que não enrola. Então você vai pegar uma mangueira especial dessa e vai, Flat Rope é o nome, Flat Rope, aí você vai encher lá os seus baldes de novo. Então, ou seja, a questão é, esses baldes são capacitores. Esses baldes são capacitores, são os capacitores que existem na estrutura física da memória DRAM. Esses capacitores têm uma característica de poderem ser preenchidos de energia elétrica, mas ao mesmo tempo eles não conseguem manter essa energia elétrica ali, essa carga elétrica por muito tempo. Então esses capacitores vão esvaziando com o tempo, né? Se esses capacitores esvaziarem ao ponto de chegarem a total estado de vazio, então eles deixam de entender-se como 1 para passar a entender como 0. Isso não pode acontecer. Isso não pode acontecer. Se ele tem 0, ele vai ficar com 0. Se ele tem 1, ele tem que permanecer com 1 enquanto o programa estiver ligado. Então a única solução que se encontrou para isso, para essa peculiaridade dos capacitores, é regar o capacitor de novo, quer dizer, recarregar o capacitor de tempos em tempos. Então capacitores que têm 1 vão ser recarregados. Capacitores que têm 0 não precisam, mas vão passar por um processo de recarga indicando, ou vamos dizer assim, ratificando o seu 0, se bem que essa ratificação não é necessária. O 1 passa por um processo de recarga para ratificar que ele está em estado 1. O 0 não precisa passar por um processo de recarga, mas o ato dessa recarga, o ato dessa análise novamente ratifica a existência do 0. E é isso que a gente precisa constantemente na memória DRAM, ficar ratificando o 1, ficar confirmando que aquele capacitor tem 1, recarregando aquele capacitor o tempo todo. O nome deste procedimento é refresh. A memória DRAM é uma memória que necessita de um procedimento constante e frequente chamado refresh. Refresh pode ser lido, né, no português como realimentação. Então, as memórias DRAM, por serem compostas fisicamente de capacitores, elas exigem um movimento constante, elas exigem um trabalho constante de refresh. E na verdade, pessoal, não sei se a ESAF vai chegar a um nível desse, ou se alguém vai chegar a um nível desse, mas o processo de refresh nada mais é do que um processo de leitura da memória inteira. Leitura da memória inteira. Ou seja, para fazer o refresh, para ratificar o 1 onde tem 1, recarregando os capacitores, ratificar o 0 onde tem 0, basta que se faça um processo de leitura da memória. Então, ou seja, a memória DRAM, ela fica jogando sinais de leitura para que a memória seja lida e realimentada várias vezes por segundo. Alguns atribuem a lentidão da DRAM à necessidade do refresh, tá? Alguns autores atribuem, né, classificam que a DRAM ela é mais lenta por causa da necessidade do refresh constante. E alguns outros autores dizem que não, tá? O refresh ele representa um gasto pouco de tempo, um gasto pequeno de tempo, que não chega a ser significativo para justificar a diferença de velocidade que existe entre a DRAM e a SRAM. Então, ou seja, a memória DRAM precisa de refresh para realimentar os capacitores. Esse refresh em si é culpado pelo fato da DRAM ser mais lenta? Não, para a maioria dos autores não é culpa do refresh,
tá certo? Não é culpa do processo de realimentação. A culpa pela lentidão da DRAM é o fato dos capacitores serem lentos, serem dispositivos de acesso mais lento, então leva mais tempo para acessar os circuitos com os capacitores. A memória SRAM, por sua vez, ela não necessita de refresh, tá? Não precisa de refresh. Por que ela não precisa de refresh? Porque ela não usa capacitores que precisam ser carregados o tempo todo, tá? Então não precisa de refresh memória SRAM, memória RAM estática, tá? Memória RAM estática. Como é desenhada, como é construída uma memória RAM estática? Uma memória RAM estática é construída da seguinte maneira: nós temos circuitos conhecidos como portas lógicas, né? Esses circuitos eles são feitos com semicondutores, ou seja, eles são feitos com diodos, com transistores semicondutores. Tá? Uma vez escrito o sinal 1 numa entrada, o sinal 1 permanece na saída o tempo todo, graças aos circuitos que estão aqui nessas portas lógicas. Então a memória SRAM ela não usa capacitores, a memória SRAM ela usa semicondutores, ela usa transistores, geralmente nos livros você vai ouvir a expressão portas lógicas, tá? Circuitos que fazem análises fazem cálculos de lógica, né, I/O. Então existem portas lógicas, tá? São na verdade circuitos semicondutores com transistores. E como não são capacitores, não há armazenamento de carga. Como não há armazenamento de carga, não há necessidade de refresh. A memória SRAM não é por causa do refresh, eu disse isso, mas a memória SRAM ela chega a ser cerca de 5 a 10 vezes mais rápida que a DRAM, certo? 5 a 10 vezes mais rápida que a DRAM, tá? Então, memória SRAM, memória mais rápida que a DRAM, não usa refresh, não usa capacitores. Eu queria só fazer com vocês aqui uma análise interessante. A análise é a seguinte: vamos fazer uma tabelinha aqui para a gente fazer uma relação entre as memórias, uma relação aqui entre elas. Eu não sei se eu já fiz essa tabelinha antes, mas se eu não fiz, está aqui. Se eu já fiz, é só para relembrar, tá? A SRAM e a DRAM. Primeiro, você sabe que a SRAM ela é mais rápida. Nós sabemos que a SRAM é mais rápida. Fazendo uma análise de causa e efeito, né, fazendo uma análise de causa e consequência, o que é que você acha o que é que vocês acham que a memória SRAM é em relação à DRAM no tocante a custo? No que concerne a custo, a memória SRAM é o que em relação à DRAM? Você não tem a dúvida de dizer mais cara. Né? Se ela é mais rápida, ela deve ser mais cara. Realmente, ela é fabricada com circuitos especiais, ela é fabricada de uma forma especial, ela é um pouco mais cara, ela é muito mais cara que a memória DRAM, muito mais cara mesmo, tá? E aí você pergunta, certo, a terceira pergunta é assim: qual é aquela que aparece em maior quantidade no nosso computador? Obviamente é aquela que for mais barata. Então a mais comum, a que aparece, a mais frequente, a que é mais usada no nosso computador é a DRAM. Nosso computador, ele usa DRAM, mas também usa uma pequena parcela de SRAM, né? A memória DRAM nos nossos computadores, a memória principal, por exemplo, aquela que chamamos de memória RAM, né? Memória principal. Nosso micro tem 2 GB de memória RAM, é a principal, é justamente DRAM. Que mais? A memória de vídeo, a memória da placa de vídeo é DRAM, tá? Então, que mais? As memórias, né? A cache de disco, né? A chamada buffer de disco, mas vamos lá, cache do disco rígido, tá? Cuidado que não é a memória cache em si. Por quê? Porque a memória cache do nosso processador, aquela memória cache que nós vimos, né? Mas vou salvar aqui o que eu acabei de explicar. Vou apagar algumas coisas aqui, mas a memória cache que a gente conhece, a memória cache dos nossos processadores, ela é necessariamente SRAM. Então a memória cache, aquela memória cache lá, 1 MB de cache, CPU com 2 MB de cache L2. A memória cache que nós conhecemos, ela é SRAM. Os registradores da CPU, que nós vamos conhecer também,
Os registradores também são memória SRAM. E na verdade essas são as memórias mais rápidas que o micro tem. Portanto, as memórias, essa aqui, registradores, o tipo de memória mais rápido que o micro tem. Memória cache da CPU está em segundo lugar. São ambas SRAM. Memória SRAM, memória rápida, memória SRAM, memória mais cara, menos comum do que a memória DRAM nos nossos computadores. Tá? Então nossos computadores utilizam predominantemente DRAM por causa do custo, mas também podem usar eventualmente SRAM, em alguns casos, devido à necessidade de mais velocidade. Então está aqui a nossa tabelinha final, que a gente ainda vai ver o restante da memória DRAM, né? Eu queria voltar aqui para minha câmera. Vimos hoje os tipos, a divisão básica, inicial, entre os tipos de RAM, a DRAM, que é a memória mais usada, a SRAM, que é a memória mais rápida e menos usada por ser mais cara, e vamos ver na próxima aula a divisão da memória DRAM, porque quando você vai comprar a memória DRAM, você pode enfrentar a existência de vários tipos, várias variantes da memória DRAM. A gente vai conhecer a diferença entre elas na nossa próxima aula, se Deus quiser. Até lá, um abraço.